Olá, abençoado dia para vocês. Estou passando novamente em nome de quem? Em nome de Jesus. Em nome daquele que tem poder para tudo, tem poder para abrir o mar vermelho. Eu sou Maria Madalena e eu venho reforçar a tua fé em nome de Jesus. Quero dizer para você e peço encarecidamente, preste muita atenção nessa mensagem. Deus, ele nunca falha. Deus nunca tarda. Deus não demora. Todas as coisas só acontecem no tempo de Deus. Deus tem seus escolhidos como ferramenta, assim como um trabalhador aí tem suas ferramentas, aquelas ferramentas como uma enxada, como um martelo, como um serrote, que não quebra, que não enverga. Deus também ele tem seus escolhidos. E quanto mais você confia em Deus, quanto mais você dá o voto do sim, reforça esse sim, mais Deus te usa. Vou entrar agora num pequeno testemunho. Antes da pandemia, logo após eu sair do hospital com aquela pessoa que eu fiquei de acompanhante, estou privando o nome dela aqui, que isso não vem ao caso. Logo após ela ter tido alta no Alcides Carneiro, num sábado, eu me lembro muito bem que foi no final de semana, ela voltou para casa, eu também fui para o lugar onde eu deveria ter ido. E naquela noite de sábado eu fui na missa, na Barateza. Estava morando aqui na Vila Adelaide na época. Fui à missa no sábado, à noite, né? Deus tocou para que eu fosse à missa. E quando a missa acabou, era por volta das 8h e pouca da noite. O último ônibus também sairia da Barateza. Naquela noite era o último também. Só que eu estava no ponto da Barateza esperando esse ônibus com algumas pessoas. E por incrível que pareça, o ônibus estava demorando um pouco. Estava demorando bastante em encostar no ponto. As pessoas até estavam lamentando, né? Pessoas que de repente estavam cansadas do trabalho, muita gente que trabalhava na padaria na época. Haviam pessoas cansadas reclamando, eu também estava muito exausta, que eu já tinha vindo, o dia tinha sido aquele negócio todo, tal, mas quando a gente é usado por Deus, ungido pelo Espírito Santo, Deus te dá bateria suficiente para tudo. E quando, vou te falar, e quando você é escolhido por Deus, você deu sim para Deus, Deus te usa em abundância. Deus coloca missões, você aprova de missões. O inesperado aconteceu. Demorou um pouco, esse ônibus finalmente apareceu, encostou, as pessoas entraram. E chegando no ponto aqui da Vila Adelaide, na passarela, no lugar do ônibus encostar para o povo descer, havia, eu me lembro muito bem, um caminhão. Um caminhão, né? Então o motorista parou ali mesmo, né? Antes do ponto certinho, um pouco abaixo, o caminhão estava estacionado lá. Ninguém sabe o que estava acontecendo. E eu me lembro que as pessoas desciam, passando por ali na curvinha da passarela. Quando chegou a minha vez de passar por ali, por aquele ladinho, que o ônibus deixou a gente um pouquinho mais abaixo, tô escutando tipo um murmúrio, um gemido, sei lá o que. A gente até tava, como a passarela estava escura, quem passava só escutava o barulhinho e deve ter achado que fosse alguma coisinha ali, eu sei lá, né? Quando Deus ele toca a gente, né? Porque era de noite, qualquer pessoa ficaria meio que cismado, né? Um barulhinho ali estranho, poderia ser uma cilada, uma armadilha, mas Deus tocou para eu ir ver o que era o barulhinho. Olha só, se você acredita em Deus ou não, eu fui ver o que era o barulhinho. No cantinho havia uma menininha encolhida. Só que deixa eu terminar de contar agora. Sobre o caminhão, quando o ônibus parou, o caminhão se mandou. O caminhão se mandou. Mas até então ninguém, alguém deve ter achado que o cara tava ali fazendo um xixi e tal, né? Fazendo uma necessidade que os homens caminhoneiros fazem, passarela escura. Então eu estava lá no cantinho, todo mundo descendo, todo mundo subindo. Quando fui ver o que era uma garotinha, cabelinho cacheadinho, eu até pensei que fosse a minha sobrinha. Se fosse, também a dor no meu coração seria a mesma, como foi dessa garota. Uma garota entre 16, 15 e 16 anos, por aí, encolhidinha ali, gemendo. Por que eu estou falando isso? Porque Deus ele pode tardar, mas ele não falha. Tudo acontece no tempo dele. Aquele ônibus, se aquele ônibus tivesse saído do ponto da Barateza, no horário que ele está acostumado a sair,
De repente, o pior naquela passarela já teria acontecido. Mas como o ônibus demorou, o ônibus chegou exatamente ali no ponto da passarela, exatamente no ponto que aquele meliante, como dizem os policiais, estava pronto a cometer um auto terrível. Mas quando o ônibus parou, com o sinal iluminando, ele por ver o farol do ônibus luminoso ali, ele colocou a roupa dele, ele estava prestes a cometer aquele ato com aquela garotinha. Mas Deus, ele age no tempo certo. Deus age no tempo certo. O homem é que tem mania de querer fazer tudo do modo dele. Então ali, vendo as pessoas, gente querendo filmar a menina, fui lá, coloquei meu casaco nela, fui ajudando, ela estava de pezinho no chão, perguntei, cadê teu chinelo? Ela falou que o chinelinho estava caído lá pro lado da passarela, ele estava a ponto de... Não vou contar tudo que o vídeo não vai permitir o tempo. Então ali veio um rapazinho, né, chamou a polícia, tal, tentaram seguir o motorista do ônibus, mas infelizmente, perdão, tentaram seguir o motorista do caminhão, mas com certeza, como ele estava fazendo coisa errada, ele sumiu no mundo. Então a polícia chegou. Quem se prontificou aí com aquela menina, com os policiais? Eu. Andar dentro do carro da polícia não foi algo tão ruim, não, que quem não deve, não teme. Fui eu com a menininha, né? Ficamos ali, eles fizeram lá o corpo de delito, essas coisas, demorou um tempo, mas quando Deus escolhe a gente, pra, seja lá para o que for, o tempo é dele. Às vezes a pessoa não acredita, a pessoa ali está falando, não. Deus, quando ele escolhe a dedo aqueles que ele quer que faça, que leve a cruz, porque mesmo que eu não leve a cruz conforme tem que ser, tô levando, tá pesado, tô arranhando a cruz, mas eu vou levar ela até o fim. Então eu fui com ela no carro da polícia, 2 policiais que Deus mandou como anjos. Policiais educadíssimos, policiais que, nossa, eu sentia assim uma segurança tão bacana em estar ali, o próprio Deus revestindo aqueles homens, sabe? Porque ficamos rodando com eles, né? Também em busca do caminhão, fomos para 3 Rios. Então, assim, meu Deus, até meu documento dei lá, né? Porque eu nunca tinha visto aquela garota. Nunca tinha visto aquela garota, na verdade nem sei quem era, mas quando Deus aponta algo pra gente, a gente só tem que prestar aquela conta. Eu não sei quem era, fui com aquela garota como eu iria com qualquer pessoa. Então não sei quem é aquela garota, não conheço a família dela, mas a missão ali pra mim era aí. Que perguntaram quem vai com ela. Ninguém se prontificou, então eu me prontifiquei, vamos. Eu estava exausta naquela noite, exausta, não tinha comido nada, estava exausta, muito cansada, mas o Espírito Santo, quando Deus envia, ele envia de verdade. Porque Deus, ele tem os escolhidos dele e todas as coisas só acontecem no tempo de Deus. Sabe por quê? Deus não tarda, Deus não falha, Deus existe e Deus capacita os escolhidos dele, tá bom? Se você está desanimado aí, cansado, acreditando, Deus não existe, eu peço, eu clamo, eu choro, eu pulo, é no tempo dele. Tá? O homem pode ter poder aqui sobre o dinheiro, sobre bens materiais, sobre herança, sobre tudo, mas o homem, ele não manda em Deus. Deus age no tempo que ele tem que agir, no tempo que ele quer, no tempo que ele quer agir, que ele quer fazer. Ele usa aquele que ele determina. Posso até estar sendo um pouco indiferente, mas Deus, ele age no tempo dele. Ele agindo na tua vida ou na minha, assim ou não, ele não vai deixar de ser Deus nunca. Existe um Deus que age no tempo certo. Como eu falei para você, se aquele ônibus tivesse vindo no horário de sempre que ele vem, de repente, quando aquele ônibus parasse ali, aquele homem já tinha feito o que queria fazer, de repente tinha até matado a garotinha. Mas para nós lá no ponto do ônibus, que ônibus demorado. Os ônibus aqui são pontuais, os horários, tá? Mas naquele sábado, nossa senhora, só tu escuta nego, não sei o que, tá demorando, não sei o que. Tu fica escutando aquilo, parece até uma abelha zumbindo. Mas Deus age no tempo certo. Graças a Deus, o pouco atraso que aquele ônibus cometeu lá foi o tempo certo da chegada. Ela já estava sem a roupinha dela, mas para a honra e glória a Deus, aquele homem não passou, não foi até onde o fato que ele queria chegar. Mas Deus, ele é fiel, Deus não abandona ninguém em hipótese nenhuma. Tá bom? Deixa essa mensagem, que Deus abençoe você aí, que Deus aumente a sua fé. Que Deus aumente a sua fé e envie sobre você os 7 dons do Espírito Santo dele,
principalmente de temor a Deus, quando levar alguma palavra contra Deus. Existe alguém com a mão muito forte lá em cima. Amém? Glória a Deus, louvado seja meu Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por me fazer instrumento.